Olhe para esta imagem. Você consegue encontrar o erro nela? Se você respondeu que a segunda lua é o erro na foto, parabéns, você acertou. A explicação é simples. Além da lua em que o astronauta está pisando, há outra no espaço, como se houvessem duas luas, o que sabemos não ser possível neste sistema solar. Pode ser que você tenha tentado localizar o erro no astronauta, na bandeira ou na espaçonave. Se esse foi o seu caso, não se preocupe. É comum que a princípio, as pessoas não notem o erro imediatamente porque é um detalhe diferente daquilo que se costuma pensar, e mais inusitado. Por isso, para chegar na resposta você precisa pensar fora da caixa. Este teste foi feito para medir a atenção das pessoas. E o fato é que muitas pessoas com problemas em manter a atenção por muito tempo, sentem dificuldade em encontrar o erro. Por quanto tempo você acha que consegue se concentrar em uma tarefa sem se distrair? No auge da era da informação, uma pesquisa de 2020 estimou que somos capazes de nos concentrar em uma única tarefa por apenas 8 segundos e meio, enquanto que em 2015, esse tempo era de 12 segundos. Quem nunca parou tudo para ceder a uma vontade irresistível de checar as redes sociais? Em um minuto, você está totalmente envolvido em uma atividade em seu trabalho. No momento seguinte, está conversando com os amigos no WhatsApp, ou vendo os memes mais recentes do Instagram. Isso significa que estamos viciados em nos distrair. Mas o que acontece quando os estímulos são muitos, variados e cada vez mais dispersivos? Você simplesmente não consegue terminar o que começa e acaba se frustrando. Isso ocorre porque o foco contínuo não existe para o cérebro humano. Assim, ao ceder à distração, é como se ele liberasse uma recompensa de prazer e relaxamento. No entanto, a culpa pode não ser totalmente do distraído. Eu? Não sabia. O chamado foco dinâmico, que nos ajuda a processar várias informações ao mesmo tempo, já foi muito útil aos nossos antepassados. Isso permitia que eles conseguissem se concentrar em tarefas difíceis, e ao mesmo tempo, evitassem ataques de predadores. No entanto, realmente não estávamos preparados para lidar com a tamanha elevação no número de distrações, que as tecnologias de comunicação do século XXI provocariam. Depois de sermos fisgados por uma distração, demoramos em média 23 minutos para voltar à tarefa inicial, e ganhar fôlego para se concentrar novamente. Ou seja, com tamanha interferência, as distrações comprometem não só nossa concentração, como afetam também nosso foco e produtividade. Segundo uma matéria da BBC, quando mudamos de uma atividade para outra, o cérebro usa glicose e oxigênio. À medida que estes se esgotam, a pessoa fica com uma sensação de sonolência e desorientação. Até lembrarmos do que estávamos fazendo antes e recuperarmos o nível de concentração, gastamos tempo e ainda mais energia. O resultado é a liberação de cortisol, um dos hormônios do estresse. Portanto, a atenção tem um papel fundamental para o sucesso, já que se refere à sua capacidade de lidar com as tarefas da vida cotidiana. Precisamos nos manter alertas, afinal, termos um lapso na atenção pode custar caro. Resulta na perda de informações importantes, pode fazer com que cometamos erros, e até mesmo colocar nossa vida em risco. A tecnologia domina praticamente todos os aspectos da vida durante o tempo em que estamos acordados, e isso tem um custo cognitivo. Nos últimos anos, houve um aumento significativo nos casos de depressão e ansiedade, tanto entre jovens, quanto adultos. Com a pandemia, e a consequente necessidade de criação de estratégias para driblar a propagação do vírus da Covid-19, muitos locais tiveram que adotar por tempo indeterminado o modelo de trabalho home office. O home office, ou trabalho remoto, não é novidade, e é fato que para uma porção de setores e funções, não há mesmo a necessidade de estar fisicamente na empresa para se relacionar e produzir bons resultados. Entretanto, estudos compilados pela CNN mostram que a adoção do trabalho remoto durante a pandemia trouxe um aumento de problemas físicos e emocionais entre os brasileiros. Na teoria, o home office geraria mais horas de sono,
pouco deslocamento e uma oportunidade de passar mais tempo com a família. Porém, na prática, o funcionário sofreu com a menor sociabilização, mudança de rotina e sobrecarga de trabalho. Por que isso acontece? Bem, no escritório físico, os momentos informais de socialização também representam pausas necessárias para que o cérebro se autorregule entre tarefas e reuniões, e continue funcionando com eficiência. Esses momentos são fundamentais para normalizar a dinâmica do neurotransmissor acetilcolina, que atua no hipocampo, nos processos de atenção e memória, e também no córtex frontal, responsável por funções como reflexão e resolução de problemas. Muitos trabalhadores, no entanto, relatam que vêm emendando uma reunião virtual na outra, isso quando não entram em duas salas ao mesmo tempo, e fazem o que podem para ninguém perceber. Sua mãe sabe disso? Que isso, cara? Quando veem, estão há horas diante da tela, sem levantar nem para beber água ou ir ao banheiro. Isso é doença, vai se tratar. Além de perderem a capacidade de concentração, no final do dia, sentem-se exaustos. É mais fácil passar horas seguidas trabalhando no escritório porque o ambiente induz a fazer paradas frequentes. Em casa, pelo que têm analisado os pesquisadores, é impossível se manter concentrado na tela por tantas horas seguidas. Mas então, o que fazer para cuidar da saúde mental e melhorar o psicológico diante desse cenário? Psicólogos afirmam que o tempo de conexão com as atividades laborais, associadas às demandas de trabalho da casa e com os filhos, tudo em um mesmo espaço, podem provocar um estresse maior. Os excessos nunca foram favoráveis para a saúde mental. É muito importante a participação da família e amigos nesse processo, para buscar realizar outro tipo de atividade que não sejam laborais. Manter uma boa convivência com eles, e procurar aliviar a mente com coisas que favoreçam o bem-estar, como ouvir músicas, ler algo divertido, praticar algum tipo de atividade física, não se cobrar demais, buscar o autoconhecimento, e respeitar seus limites, são alguns dos princípios fundamentais para a prevenção de estados psicológicos negativos. O que fomenta uma estabilidade mental saudável e benéfica. Lembre-se de que cada pessoa é diferente, uns possuem mais capacidade de se concentrar do que outros. Afinal, cada ser humano é único. Para melhorar a atenção, memória e concentração, alguns hábitos podem te ajudar com o desempenho das funções no dia a dia. Antes de colocar em prática qualquer dica, é imprescindível saber que nada dispensa os cuidados com a sua saúde mental. É importante destacar também que algumas doenças psicológicas podem influenciar a sua disposição para realizar algumas atividades. Nesse caso, é indispensável buscar o apoio de profissionais da saúde. Assim como praticar atividades físicas fortalece o corpo, o cérebro também pode, e deve, ser exercitado. A habilidade de manter a concentração pode ser desenvolvida como qualquer outra habilidade, como a de dirigir um carro, ou a de empreender. Para isso, é preciso querer aprender a se concentrar, e querer muito, pois costumamos ter muita resistência. Pensando nisso, proponho 5 dicas que poderão te ajudar muito a melhorar seu foco e concentração. Número 1. Preste atenção naquilo que está fazendo, e saia do automático. Estamos acostumados a fazer as coisas de forma mecânica. Levantamos, tomamos banho, trocamos de roupa, sempre pensando em como será nosso dia, ou no que deixamos de fazer ontem, e não prestamos atenção ao que estamos fazendo naquele momento. Procure prestar atenção no que você está fazendo no momento presente. Esteja por inteiro em cada tarefa. Se você está tomando banho, sinta a água caindo no seu corpo, e fixe sua atenção nela. Aprenda a fazer uma coisa de cada vez, e preste atenção naquilo que faz. Experimente lavar a louça, focado na louça que você está lavando. Mantenha sua atenção voltada à atividade que você está fazendo no momento. No início, como sua mente não está acostumada a se concentrar em coisas banais, sua mente foge, dispersa e vai parar em outro lugar que não ali. Por isso, tente trazer sua atenção de volta ao que você está fazendo, o quanto for necessário. Pratique e repita sempre. Leve sempre seus pensamentos para a ação que você estiver fazendo no momento. Essa é uma dica simples, mas muito poderosa, que vai ajudar você a se concentrar. Número 2. Desafie sua mente.
Sua mente precisa ser treinada. Faça exercícios de palavras cruzadas, jogue xadrez, ou aprenda uma nova língua. Perceba que é muito mais fácil se concentrar em coisas novas, pois você terá que aprender novas técnicas e um novo modo de fazer, e isso requer uma dedicação exclusiva de sua mente. Nesse ponto, você pode explorar diversas atividades, desde as relacionadas ao seu trabalho ou estudo, como uma nova habilidade ou idioma, até atividades para se tornarem hobbies, como artesanato, prática de esportes, técnicas de culinária, entre outros. Número 3. Aprenda a priorizar. Priorizar é colocar o que é mais importante em primeiro lugar. Você normalmente está com muitas coisas para fazer, e precisa se concentrar para saber o que é prioritário. Escolha uma tarefa importante e concentre-se nela. No momento que você escolher, deixe as outras tarefas e preocupações de lado. Lembre-se, essa é a coisa mais importante que você precisa resolver agora, as outras coisas virão a seguir. Priorizar é escolher. Número 4. Aprenda a fazer centramento. Concentrar é trazer para o centro. Trazer para o centro de sua mente. É juntar o que está disperso, criar densidade e estar aberto a deixar vir novas ideias sem perder o foco. É dar espaço à intuição e à criatividade. Estar centrado significa acalmar a mente, e ficar tranquilo. Para isso, ajuda muito manter uma respiração tranquila, pausada, e relaxar seu corpo. Alternativamente, é bom focar por instantes em sua respiração, em seus batimentos cardíacos, e nas sensações de frio e calor por todo o seu corpo. E agora sim, determine o foco de sua ação. Número 5. Ouça música. Ouvir música ajuda muito a manter-se concentrado, seja numa atividade física ou numa atividade mental, como escrever e estudar. É preciso que seja uma música suave, de preferência já conhecida, que não exija sua atenção, pois ela deverá estar focada no que estiver fazendo. A música evita ruídos dispersivos, acalma seu corpo e mente, facilitando direcionar sua energia mental para o que está realizando. Concentração só traz benefícios. Uma mente concentrada e atenta estará mais apta a gerar pensamentos mais criativos, insights geniais e atrair novas oportunidades. Ainda colabora para gerar melhores relacionamentos. Por fim, ajuda muito quando se quer ter uma conversa séria e produtiva com alguém. Agora queremos saber a sua opinião. Gostou de receber essas dicas? Que outras estratégias você adicionaria à lista? Deixe-nos saber nos comentários. E se você gostou desse vídeo, apoie o canal. Deixe um like e se inscreva para receber mais conteúdos como esse, que te ajudarão a ter um estilo de vida muito mais saudável. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.